Um exemplo que eu e o Wallace, a gente batalhou muito ao longo do governo Bolsonaro, que foi a liquidação do Ceitec, né, que essa é a nossa estatal produtora de chip, que ficou de uma maneira pejorativa, não entendo porquê, né, chamada de estatal, né, do chip do boi, sendo que fazer chip para, né, rastrear o boi e acompanhar a população bovina, que é maior do que a população humana no país, é algo, né, fundamental para você ganhar produtividade, prevenir doenças, saber para onde o boi está indo, rastrear a cadeia produtiva para que você não entre, né, em barreiras fitossanitárias na hora de vender para outros países e assim por diante. Tudo isso é muito importante. E aí o que a gente fez como país? Né, o governo Bolsonaro fala assim, eu vou liquidar. Não é que ele vai vender, não é que ele vai transferir para o setor privado. Ele falou, não. Nós não temos vocação para fazer isso. Não recebi a mensagem divina de que eu tenho vocação para produzir semicondutores, sendo que era a única empresa de semicondutores, né, uma fab que faz mesmo os chips na América Latina inteira. E aí o interessante foi que durante a pandemia, foi bem na hora que o Ceitec mostrou seu valor. Porque eles desenvolveram um sensor, olha que interessante. Produz desde sensor de gasolina em automóvel, a chip para rastrear, né, gado, e principalmente rastrear, por exemplo, pneus. Tinha um contrato com a Pirelli para fazer o rastreamento dos pneus da Pirelli em escala planetária. Foi liquidado, não conseguiu avançar porque estava em processo de liquidação. Mas o Ceitec desenvolveu um sensor, um teste de vacina, de Covid, em que você verificava em pouquíssimos minutos, né, porque é um sensor, é um semicondutor ali, um circuito integrado, que ele verificava se você estava com o vírus ou não. Isso nunca foi para frente, porque a empresa estava sendo liquidada. Então a gente abriu mão, né, de um ativo fantástico no meio de um momento crítico. E isso acho que fala, né, a respeito do que o Wallace está colocando aqui, de como a indústria ela é crítica, ela é literalmente um elemento crítico do desenvolvimento. Porque se você não sofisticar, você perde muitos níveis de análise, você perde muita sofisticação de análise dos problemas, que dirá da resolução deles, que também fica, né, a gente fica à mercê do quê? De comprar pronto de fora. Então, Wallace, eu queria pedir para você falar um pouquinho para a gente, você que é um grande estudioso do setor de semicondutores, inclusive, né, full disclosure aqui, eu organizei um livro que chama Bidenomics nos Trópicos, com o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O Wallace é um dos autores, né, e a gente buscou justamente fazer a pergunta, se a gente pegasse o plano Biden, logo que ele começou o governo, e aplicasse aqui para o Brasil, como que a gente faria as adaptações, né, para a nossa estrutura econômica, para os nossos desafios, de um esforço de reindustrialização, como o Biden está, né, tentando representar lá nos Estados Unidos. E o Wallace escreveu, né, o capítulo sobre semicondutores, sobre a indústria de semicondutores. E essa é uma indústria crítica, né? Então, acho que seria legal se você falasse um pouquinho, né, dos seus estudos e como que o MDIC está lidando com isso, por ser também, né, uma tarefa de vários ministérios, não é de um único ministério, mas vocês, né, evidentemente, no MDIC estão encampando isso. Tá. E talvez, só para contribuir com não sei se é polêmico ou não, porque eu realmente não conheço a fundo esse tema e é ótimo te elucidar, mas sempre que fala de semicondutores, umas pessoas falam que existe uma tal de Ceitec, e que tem riscos de fundos baixos, algumas falam que vai fechar, então acho que é uma oportunidade para colocar exatamente, isso tá aqui falando isso aí. Então ótimo, perfeito. Desculpa, pessoal, eu tava no banheiro, tá? Eu não vi, o Tamir mandou a pergunta, então ótimo que foi trabalhar justamente isso. Primeiro assim, eu acho que é bom contextualizar, né? Os semicondutores, o Brasil vem tentando desenvolver o setor de semicondutores, eu mostro isso lá nesse capítulo, desde os anos 70, tá? Mas o setor de semicondutores, chips, passou a ser muito mais visível na crise da Covid. As pessoas começaram a perceber que isso estava no nosso cotidiano, né? Na nossa vida, no celular, no carro, em tudo hoje, né? Se disseminou o uso dos semicondutores. E há uma corrida no mundo em dominar essa tecnologia. Tanto é que ela é tratada como uma política de soberania. Os Estados Unidos tratam semicondutores, não à toa, tem o Chip Act, né? Uma lei de chip, com 52 bilhões de dólares de subsídios, incentivos. Não é para as empresas investirem em outro país. É para quem quiser investir nos Estados Unidos. Por uma questão básica, o que aconteceu nos anos 90? Toda a cadeia produtiva de semicondutores, que a gente chama de front-end e back-end, ou seja, do que o André falou, que fabrica, que gera a propriedade intelectual, o design,
que fabrica o chip e aqueles que encapsulam e que testam o chip. É a cadeia, de forma muito simplificada, né? Os países centrais, Estados Unidos, que domina essa cadeia, 50% da receita de semicondutores no mundo é dominada pelos Estados Unidos, deixou suas empresas investirem em outros países, em particular na China. Quando eles perceberam a proporção, viram que a China estava dominando essa tecnologia. E o cenário apertou. E esses países passaram a fortalecer suas cadeias produtivas. Em 2007... Só um parênteses. Nesse momento, você viu o liberalismo saindo da porta. Assim. Ele indo embora. Os Estados Unidos falando assim, liberalismo, tchau. Agora é a hora de mercantilismo. Agora é a hora de defender a nossa economia. Tanto que eles estão chamando de neomercantilismo. Né, esse processo, que na verdade nem é novo. Né? Já, os Estados Unidos nunca deixaram de praticar. Sim. A mão invisível foi embora. A mão invisível saiu andando sozinha, que nem na família Adams. Isso lá, que a gente está falando de semicondutores. Se for para carro elétrico, é $8.000 para comprar um carro. Desde que tenha conteúdo nacional. Ou seja, carro importado não entra nesse benefício. Mas quando você fala da China... Mas vamos lá, deixa eu só... Tá, pode falar. Falou do Taiwan, você está falando de Taiwan também? Taiwan tá ali, mas... Não, Taiwan é algo específico, né? Hoje, a empresa que produz chip de 3 nanômetros, que é o menor chip que tem hoje, é a TSMC, né? Que é uma empresa taiwanesa. E o grande problema ali é o medo que as pessoas têm da China chegar lá, ocupar tudo e tchau, tomamos a empresa. Entendeu? Esse é um grande medo. Por isso que os Estados Unidos aplicou sanções proibindo o mundo inteiro de vender chips para a China. E os Estados Unidos podem fazer isso, porque a propriedade intelectual da produção de chips pertence aos Estados Unidos. Isso é uma boa lição para aqueles que acham que o livre comércio funciona de forma como os livros de introdução à economia, né? Que é uma beleza o mundo, né? Dentro do livro de introdução à economia. É lindo aquilo ali, né? Eu acho maravilhoso. Eu sempre brinco. O liberalismo, estrito senso, ele só funciona no livro de introdução à economia. Saiu dali, acabou. Acabou. Tá? Então, veja, essa cadeia ficou muito em evidência. Em 2007, o Brasil dá um passo para fortalecer a cadeia produtiva de semicondutores. Estou dando saltos aqui históricos, tá? E aí criou o Programa de Desenvolvimento, de Estímulo ao Desenvolvimento de Semicondutores, que é o chamado PADIS, que é um programa de incentivos à inovação, e criou o CEITEC, que é uma estatal, né, que foi pensada, como o André colocou, para ser uma fabless, que fabrica o chip. Tá? Que fabrica o chip. Não, isso é importante porque tem um vínculo com a universidade, né? Exato, com a Federal do Rio Grande do Sul. Ou seja, ela foi pensada dentro desse ecossistema em que você vincula os atores, governo, a universidade e uma empresa. Agora... O que seria o Butantan para a parte de vacinas, mais ou menos? Mais ou menos. Mais para semicondutores. Nessa linha de articulação né, de universidade, setor empresarial. Claro, Só que tem uma questão. Semicondutores, no mundo inteiro é subsidiado. De acordo com a CIA, a Semiconductor Industry Association, né, a Associação Internacional aí da... não é a Central de Inteligência dos Estados Unidos. Eu já ia perguntar, né? É a Associação Internacional da Indústria de Semicondutores. É CIA com S. Eles têm estudos que mostram que nos Estados Unidos o subsídio ao setor de semicondutores chega a quase a 20%, como proporção das receitas de investimentos das empresas. Na Europa, 25%. Na Ásia, 35%. Na China, pode chegar até 40%, 45%. Tá? É um setor em que a maturação do investimento ultrapassa os 20 anos. Ou seja, você investir nos semicondutores não é você investir em qualquer coisa. É você poder ter prejuízos do ponto de vista contábil por muitos anos. Ou seja, eu não posso avaliar uma política voltada para a construção de uma empresa dessa natureza ou de inovação para um setor como uma avaliação contábil. Eu tenho que entender o ecossistema desse processo, o prazo de maturação, os riscos que isso envolve, as incertezas, os acertos